Olá, seja bem-vindo ao 128º dia da nossa leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso e nós estamos no episódio para ler a Bíblia toda em um ano. Hoje nós iremos fazer a leitura de Números no capítulo 16, iremos até Salmo 52, 53 e 54, iremos a Isaías no capítulo 6 e por fim finalizando hoje a leitura do livro de Hebreus no capítulo 13. Antes de entrarmos, quero pedir que você possa deixar o teu curtir, o teu compartilhar, ativar o sininho de notificações e também comentar abaixo o que você está achando da nossa leitura. Aqui em Números, no capítulo 16, nós vamos ler sobre a rebelião de Corá, Datã e Abirão. Diz assim, as Sagradas Escrituras, Números no capítulo 16. Corá, filho de Izar, neto de Coate, bisneto de Levi, reuniu Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e On, filhos de Pelete, todos da tribo de Ruben, e eles se insurgiram contra Moisés. Com eles estavam 250 israelitas, líderes bem conhecidos na comunidade, que haviam sido nomeados membros do concílio. Eles se ajuntaram contra Moisés e Arão e disseram, basta, a assembleia toda é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Então por que vocês se colocam acima da assembleia do Senhor? Quando ouviu isso, Moisés prostrou-se com o rosto em terra. Depois disse a Corá e a todos os seus seguidores, pela manhã o Senhor mostrará a quem lhe pertence e fará aproximar-se dele, aquele que é santo, o homem é quem ele escolher. Você, Corá, e todos os seus seguidores deverão fazer o seguinte, peguem incensários e amanhã coloquem nele fogo e incenso perante o Senhor. Quem o Senhor escolher será o homem consagrado, basta levitas. Disse Moisés também a Corá. Agora ouça-me, levitas, não é o suficiente para vocês que o Deus de Israel os tenha separado dos restantes da comunidade de Israel e os tenham trazido para junto de si, a fim de realizar o trabalho no tabernáculo do Senhor e para estarem preparados a servir a comunidade? Ele trouxe você e todos os seus irmãos levitas para junto dele. E agora vocês querem também o sacerdócio? É contra o Senhor que vocês e todos os seus seguidores se ajuntarem. Quem é Arão? Para que se queixam dele? Então Moisés mandou Datã e Abirão, filho de Eliabe, mas eles disseram, nós não iremos. Não basta você nos ter tirado de uma terra onde há leite e mel com fartura para matar-nos no deserto? E ainda quer fazer chefe sobre nós? Além disso, você não nos levou à terra onde há leite e mel com fartura, nem nos deu uma herança de campos e vinhas. Você pensa que pode cegar os olhos desse homem? Nós não iremos. Moisés indignou-se e disse ao Senhor, não aceites a oferta dele, não tomei deles nem sequer um jumento, nem prejudiquei a nenhum deles. Moisés disse a Corá, você e todos os seus seguidores terão que se apresentar-se amanhã ao Senhor. Você, eles e Arão, cada homem pegará o seu incensário, nele colocará incenso e se apresentará ao Senhor. Serão 250 incensários ao todo. Você e Arão também apresentarão os seus incensários. Assim cada um deles pegou o seu incensário, acendeu o incenso e se colocou com Moisés e com Arão à entrada da tenda do encontro. Quando Corá reuniu todos os seus seguidores à entrada da tenda do encontro, incitando-o contra Moisés e Arão, a glória do Senhor apareceu a toda a comunidade. E o Senhor disse a Moisés e Arão, afastem-se dessa comunidade para que eu acabe com eles imediatamente. Mas Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra e disseram, ó Deus, Deus que a todas da vida, ficarás tu irado contra toda a comunidade quanto só um homem pecou? Então o Senhor disse a Moisés, diga à comunidade que se afaste das tendas de Corá, Datã e Abirão. Moisés levantou-se e foi para onde estavam Datã e Abirão, e as autoridades de Israel o seguiram. Ele advertiu a comunidade, afastem-se das tendas desses ímpios, não toquem em nada do que pertence a eles, senão vocês serão eliminados por causa do pecado dele. Eles se afastaram das tendas de Corá, Datã e Abirão. Datã e Abirão tinham saído e estavam em pé à entrada das tendas, junto com as suas mulheres e seus filhos e as suas crianças pequenas. E disse Moisés, assim vocês saberão que o Senhor me enviou para fazer todas essas coisas, e que isso não partiu de mim. Se estes homens tiveram morte natural e experimentaram somente aquilo que normalmente acontece aos homens, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor fizer acontecer algo totalmente novo, e a terra abrir a sua boca e os engolir, junto com tudo que é deles, e eles descerem vivos para o Sheol, então vocês saberão que estes homens desprezaram o Senhor. Assim que Moisés acabou de dizer tudo isso, o chão debaixo deles fendeu-se,
E a terra abriu a sua boca e os engoliu juntamente com as suas famílias e todos os seguidores de Corá e com todos os seus bens. Desceram vivos à sepultura, com tudo os que possuía. A terra fechou-se sobre eles e pereceram, desaparecendo do meio da assembleia. Diante dos seus gritos, todos os israelitas fugiram, gritando: a terra vai nos engolir também. Então veio um fogo da parte do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. O Senhor disse a Moisés: diga a Eleazar, filho do sacerdote de Arão, que apanhe incensários dentro dos restos fumegantes e espalhe as brasas, porque os incensários são santos, os incensários dos homens, pelo qual seu pecado perder a vida, serão batidos em uma forma de lâminas e servirão de revestimentos do altar, pois foram apresentados ao Senhor e se tornaram sagrados, e sejam um sinal para os israelitas. Então o sacerdote Eleazar usou os incensários de bronze que tinham sido apresentados que foram consumidos pelo fogo. Os incensários foram batidos e serviram de revestimento do altar, como o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Isso foi feito como memorial para os israelitas, a fim de que ninguém fosse descendente de Arão queimasse incenso perante o Senhor, para não sofrer o que Corá e seus seguidores sofreram. No dia seguinte, toda a comunidade de Israel começou-se a queixar contra Moisés e Arão, dizendo: vocês mataram o povo do Senhor. Quando, porém, a comunidade se ajuntou contra Moisés e Arão, eles se voltaram para a tenda do encontro. Repentinamente, a nuvem cobriu e a glória do Senhor apareceu. Então Moisés e Arão foram para a frente da tenda do encontro, e o Senhor disse a Moisés: saia do meio dessa comunidade para que eu acabe com eles imediatamente. Mas eles se prostraram com o rosto em terra, e Moisés disse a Arão: pegue o seu incensário e põe incenso nele, com o fogo tirado do altar, e vai depressa até a comunidade, para fazer propiciação por eles, porque isso saiu grande ira da parte do Senhor, e a praga começou. Arão fez o que Moisés ordenou, e correu para o meio da assembleia. A praga já havia começado entre o povo, mas Arão ofereceu incenso e fez propiciação por eles. Arão se pôs entre os mortos e os vivos, e a praga cessou. Foram 14.700 que morreram daquela praga, além dos que haviam morrido por causa de Corá. Então Arão voltou a Moisés à tenda do encontro, pois a praga havia cessado. Vamos agora à nossa leitura no livro de Salmo. Nós vamos ler hoje 3 salmos. Salmo 52, 53 e 54. Aqui dentro desse salmo, nós vamos ler e entender que as pessoas falam palavras maldosas e também usam línguas mentirosas. Deus também é aquele que olha dos céus e também ele vê se alguém o busca Deus de todo o coração e todo entendimento. E também o Senhor é aquele que ouve a oração e escuta as nossas palavras. Salmo 52 e também 53 e 54. Diz assim, Salmo 52. Por que você se vangloria do mal de ultrajar a Deus continuamente? Ó homem poderoso, sua língua trama destruição e como navalha afiada cheia de engano, você prefere o mal ao bem, a falsidade à verdade? Você ama toda a palavra maldosa, ó língua mentirosa. Saiba que o Deus o arruinará para sempre. Ele agarrará e arrancará a sua tenda e desraigará da terra dos vivos. Os justos verão isso e temerão, e rirão dele e dirão: veja só o homem que rejeitou a Deus como refúgio, confiou em sua própria riqueza e buscou refúgio em sua maldade. Mas eu sou como uma oliveira que floresce na casa de Deus. Confio no amor de Deus para todo sempre. Para sempre te louvarei pelo que fizeste. Na presença dos teus fiéis proclamarei o teu nome, porque tu és bom. Salmo 53. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Corrompem-se e cometeram injustiças detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. Deus olha lá dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram e igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, nenhum sequer. Será que os malfeitores não aprendem? Eles devoram o seu povo como quem come o pão e não clamam a Deus. Olhem, estão tomados de pavor, quando não existe motivo algum para temer, pois foi Deus quem os espalhou os ossos dos que atacaram você. Você os humilhou porque Deus os rejeitou. Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel.
Quando Deus restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel se regozijará. Salmo 54. Salva-me, ó Deus, pelo teu nome, defenda-me do teu poder. Ouve a minha oração, ó Deus, escuta as minhas palavras. Estrangeiros me atacam, homens cruéis querem me matar, homens que não importam-se com Deus. Certamente Deus é o meu auxílio, o Senhor me sustém. Recaia o mal sobre os meus inimigos, extermina-os por tua fidelidade. Eu te oferecerei um sacrifício voluntário e louvarei o teu nome, ó Senhor, pois tu és bom, pois ele me livrou de todas as minhas angústias e os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos. Vamos agora para o livro de Isaías, no capítulo 6, onde é um capítulo bastante conhecido, pois pregado e anunciado também sobre as igrejas no modo geral, pois é o chamado do Senhor para o profeta Isaías. Através daqui que realmente os olhos de Isaías são abertos e ele começa a contemplar as coisas celestiais. Diz assim, Isaías capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a sua aba de suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam os serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e 2 voavam e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes da porta tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar como uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios. Por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? E quem há de ir por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Ele disse: vá e diga a esse povo: estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração deste povo, torne surdos seus ouvidos e feche os seus olhos, que eles não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Então eu perguntei: até quando, Senhor? E ele respondeu: é que as cidades estejam em ruína e sem habitantes, e até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada. E ainda que 1/10 fique no país, estes também serão destruídos. Mas, assim como o terebinto e o carvalho deixam o tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. Vamos agora para a nossa última leitura de hoje e também o último capítulo do livro de Hebreus. Lembrando que mais à frente nós iremos voltar à leitura ao livro de Hebreus, porque o nosso objetivo nesse ano é ler a Bíblia toda em um ano, mas ler o Novo Testamento 2 vezes dentro deste ano. Então essa é a nossa primeira conclusão do livro de Hebreus e mais para frente, em alguns meses próximos, nós estaremos retornando ao livro de Hebreus e, por fim, finalizando a segunda vez a essa leitura. Mas essa é a nossa última leitura por hoje, que está em Hebreus, no capítulo 13, onde vai ser as exortações finais para o povo hebreu. Diz assim, Hebreus capítulo 13: seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade, praticando-a, que sem o saber, alguns acolheram anjos. Lembre-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Conserve-se livre do amor ao dinheiro e contente-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo diz: não os deixarei, nem o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é meu ajudador, não temerei o que me podem fazer os homens? Lembre-se dos seus líderes que transmitiram a palavra de Deus a vocês. Observe o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé.
Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não se deixe levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que os comem. Nós temos um altar, do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. O mesmo sumo sacerdote leva sangue de animais para o lugar santíssimo como uma oferta pelo pecado, mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Assim, Jesus também sofreu fora das portas da cidade para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Portanto, saiamos até ele, fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou. Pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não se esqueça de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois tais dos sacrifícios Deus se agrada. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de você como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja com alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Orem por nós, estamos certos de que temos consciência limpa e desejamos viver de maneira honrosa em tudo. Particularmente, recomendo que orem para que eu lhes seja restituído em breve. O Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em todo bem para fazerem a vontade dele e opere em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Irmãos, peço que suportem a minha palavra de exortação. Na verdade, o que eu escrevi é pouco. Quero que saibam que o nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade. Se ele chegar logo, irei vê-los com ele. Saúdem a todos os seus líderes e a todos os santos. Os da Itália enviam saudações. A graça seja com todos vocês. Muito obrigado por me acompanhar em mais um episódio de Leitura Bíblica. Aguardo você amanhã, se assim Deus nos permitir. Até lá.